Presidente da FETAG Piauí, Evandro Luz, está em Elesbão Veloso e vai falar agora a reportagem da Eldorado FM, do painel popular. Presidente, a seca no Piauí é fato e eu gostaria de saber qual o posicionamento, qual o comportamento que a FETAG tem mediante esse dramático quadro, mediante essa preocupação, sem sombra de dúvida, que está causando essa seca no estado. Boa tarde, Eldorado. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde aos trabalhadores rurais. É com profundo pesar que a gente realmente constata hoje no estado do Piauí, em nosso território, principalmente aí em torno dos 180 municípios, a situação realmente de emergência por parte da agricultura familiar. Os trabalhadores rurais estão bastante prejudicados do ponto de vista da produção, porque as chuvas foram poucas, a estiagem está muito forte e nós não tivemos, muita gente não conseguiu nem plantar, tivemos a área reduzida de plantio e muita gente que plantou, infelizmente, não tirou nada porque não houve chuva suficiente para que houvesse essa produção. Então, os agricultores familiares estão prejudicados do ponto de vista de renda e também de sobrevivência. E com relação à água, nós temos aí em torno dos 130 municípios que a situação realmente também é gritante. Muitos não têm água nem nas comunidades rurais e nem na zona urbana, o que é muito mais preocupante. Bom, o senhor colocou que a FETAG não é tão simpática em relação ao carro-pipa, mas enquanto não vem uma medida mais sólida, porque a gente pode considerar que o carro-pipa é uma medida paliativa, a FETAG vai defendendo isso. Então, com certeza, nós temos aí essa questão dos prejuízos, do problema dos animais que estão morrendo de sede e de fome. Então, a água, para chegar rápida e chegar na hora que o agricultor precisa, que a população precisa, é com carro-pipa. É uma medida que não é a mais apropriada, porque é paliativa, não resolve por si só o problema por completo em definitivo. E temos também as questões relacionadas às frentes produtivas de trabalho que nós defendíamos. Não por ser a melhor saída para que o trabalhador trabalhe e tenha a sua renda. Mas, infelizmente, até agora, não tivemos nenhuma resposta positiva. Temos apenas essa do Bolsa Estiagem e da antecipação do Garantia Safra, que também são medidas, como falou aqui muitos agricultores, que realmente é muito pouco o valor. Mas, em relação a quem está com pouco, a gente sabe que ajuda. Então, nós estamos aí aguardando, quem tem fome tem pressa, quem tem sede também tem pressa, e a situação dos animais, que é hoje, parte da família do agricultor. O agricultor, ele tem todo o cuidado com aquele animalzinho dele, porque ali é parte da família. Os recursos para a contratação desses carros-pipa já foram alocados? Já foram liberados 15 milhões de reais para a contratação de carros-pipa, distribuição de cesta de alimentos. Estamos vendo como é que fica a ração. O Exército Brasileiro é quem vai fazer o controle e a distribuição de água, e a gente espera que realmente o sofrimento dos trabalhadores rurais, que é grande, em torno de 250 mil famílias sofrendo nesse momento em todo o semiárido, em todo o Piauí, por conta dessa gravidade da estiagem agora em 2012. Bom, ainda com relação ao carro-pipa, o senhor chamou a atenção para a questão da politicagem, para que estaria ocorrendo em algum lugar, e o senhor pediu para que realmente houvesse uma fiscalização mais rígida. Com certeza, nós estamos inclusive orientando os nossos sindicatos, aos trabalhadores rurais, às associações, às igrejas e à sociedade de um modo geral, porque no momento de sofrimento desse, de crise que os trabalhadores estão sofrendo, de sede, de fome e de falta de trabalho e de renda, e o cidadão descaradamente ainda tirar proveito político com a situação dessa. Então, para nós, a FETAG questiona, a FETAG conclama a sociedade civil organizada para fiscalizar nas comissões municipais, para que a transparência seja a maior possível, porque é um absurdo, num momento de dificuldade desse, de sofrimento desse, ainda ter ser humano tirando proveito de uma questão política de uma situação dessa. Isso é um absurdo, isso é até um crime, que a pessoa dessa era para estar presa, porque é inaceitável. Presidente, sobre a água, o senhor disse que a FETAG no momento vem fazendo o levantamento da situação dos poços no estado do Piauí. Dá para falar mais? Com certeza, nós temos hoje esse problema que é sério. Existem muitos poços cavados que não foi concluído toda a etapa de aproveitamento da água desses poços. Nós temos mais de 1000 poços cavados, tamponados, alguns
o carro-pipo passando, né, jogando poeira em cima do poço e os trabalhadores ali precisando de água potável e não tem porque às vezes falta, né, um equipamento de bombeamento dessa água. Então, é prioridade no programa emergencial, no programa Água para Todos, a questão da instalação e equipamento de poços tubulares já perfurados. Desde que ele tenha uma água boa, tenha uma capacidade de vazão que dê conta de atender a população e também que ele seja de interesse da população, porque infelizmente nós temos alguns que são mais de interesses particulares, individuais, que não representam o interesse maior e que, né, a sua instalação às vezes causaria prejuízo para o poder público. Aí o Dourado FM está entrevistando o presidente da FETAG, Evandro Luz. Presidente, as perdas agrícolas no Piauí serão de fato alarmantes? Com certeza, nós temos aí um agravamento nas perdas nas culturas de milho, arroz, feijão, mandioca, caju, até o mel, que historicamente, mesmo com as perdas também, né, mesmo com as perdas da agricultura, o mel se colhia. Esse ano nós temos em alguns municípios perda de 100%. Alguns apicultores, inclusive, né, lamentando a situação, né, de dificuldade que eles estão passando. E temos o problema. Ali a região do senhor está bastante castigado. Castigadíssima. Lá a questão do mel não vai chegar a 5% de produção. A questão do simplesmente também. E agora a nossa preocupação é com os animais, porque o animal, né, além, como eu disse, é um complemento da família, faz parte da família, o agricultor tem todo aquele zelo, aquela solidariedade com ele, e é tipo uma poupançazinha para o agricultor, para que na hora de uma dificuldade ele possa se desfazer de algum animal e possa ter aquele dinheirinho. E também, né, como fonte de alimento, né, de carne para a família. Então, os animais, nós estamos tendo uma perda grande, nós estamos calculando que nesse momento nós podemos chegar aí a R$500 bilhão de prejuízo esse ano na agricultura familiar. Então isso faz com que caia o nível econômico e social dos trabalhadores rurais. Então a tendência é a pobreza e a miséria aumentar um pouco na zona rural do nosso semiárido nordestino e piauiense. Bom, presidente, quando tem a perda agrícola, quando ocorre essas perdas agrícolas, vem o socorro do governo, que é a questão do Garantia Safra, que por sinal Bom Veloso não é contemplado. Como é que a FETAG vem acompanhando essa questão da destinação dos recursos do Garantia Safra? Bom, o Piauí nós estamos bem, né? Nós tínhamos direito a 90 mil vagas, conseguimos cadastrar mais de 90 mil, mas infelizmente nem todos os municípios aderiram. E nem todos os cadastros deram certo. Então nós estamos com 89.778. Esperamos agora que os senhores prefeitos, né, que estão no programa possam pagar suas contrapartidas, porque tem um prazo que é até julho, né? Até junho, né? 15 de junho, e que o governo federal e o governo do estado também paguem a sua e que antecipe, né, a liberação do recurso para os agricultores, para o mês de julho, agosto, setembro e outubro, que vai ser, né, o quente da seca, que vai ser aonde os agricultores vão ter mais dificuldade de sobrevivência. Então é preciso haver essa ajuda, né, desse programa que hoje é um direito dos trabalhadores rurais e que eles merecem mais respeito das nossas autoridades para que não se perda prazo, não se perda os pagamentos de contrapartida, para que os mesmos não possam ficar prejudicados e tenha, né, essas dificuldades enfrentadas aí para frente. E o Bolsa Estiagem, que posicionamento a FETAG tem, visto que, pelo que se observa, os recursos a serem pagos virão exatamente inclusos no Bolsa Família e certamente vai deixar de contemplar alguns agricultores, aqueles que vierem porventura ter perda da safra agrícola? Bom, nós ainda não temos informações da quantidade de famílias que vão ser atendidas. É um valor muito pouco, né, de R$400, poderia ser muito mais, mas foi liberado pelo governo. Então, com certeza, é para aqueles municípios e para aqueles agricultores que não estão, né, no Garantia Safra. E aquele agricultor que já tem o Bolsa Família vai receber, né, integrado, anexado, né, junto com o Bolsa Família. Mas aquele que não tem Bolsa Família, inclusive, é uma proposta da CONTAG, está na pauta do Grito da Terra, que os agricultores atingidos pela estiagem, pelas perdas de safra, aqui no semiárido nordestino, que não estão no Bolsa Família, que o governo federal cadastre eles, né, para que eles também recebam o Bolsa Família durante esse período de estiagem. Esperamos que a presidente atenda e que aumente o número de famílias atendidas pelo Brasil Sem Miséria, que já está atendendo a região de Pico, São Raimundo Nonato, Simplício Mendes, São João, e que com certeza vai chegar a outras regiões e a outros municípios do estado. Então, nem todos que estão, né, nem todos os agricultores que estão no Bolsa Família, né,
na zona rural, nem todos estão contemplados. Então, aqueles que não estão contemplados pelo Bolsa Família vão ser contemplados pelo Bolsa Estiagem. Presidente, durante seu discurso hoje nessa reunião aqui no Sindicato Rural, o senhor cobrou uma melhor representatividade do Piauí no Congresso Nacional. O senhor está vendo realmente essa deficiência? Com certeza, o nosso Congresso Nacional deixa muito a desejar. Não se admite o Piauí com 3 senadores, 10 deputados federais. A representação política do Piauí hoje a nível nacional é muito fraca. Nós não ficamos com nenhuma coordenação até agora, nenhum ministério, nenhuma secretaria importante. Nós estamos bastante desprestigiados. E digo mais, né, dos 10 deputados federais do Piauí, acho que todos apoiaram o governo federal. E os senadores, todos eles são com o governo federal. Nós estamos muito fragilizados do ponto de vista político em relação ao Ceará, ao Maranhão, Pernambuco, que todos eles têm 1, 2, 3... Bahia, né, ministros e as coordenações, as secretarias, né, órgãos importantes como Codevasp e outras, todos estão na mão desse pessoal. Piauí até agora nada. Presidente, nas eleições de 2010 o senhor pleiteou uma vaga no Legislativo Estadual. Por que o senhor não logrou isso? Olha, eu acho que a nossa campanha foi uma campanha muito sacrificada, né? Foi uma luta de Davi contra Golias, mas nós fizemos a nossa parte, né? Tive a coragem de sair candidato, tive um certo apoio de alguns sindicatos, mas nem todos me apoiaram, e acho que ainda falta a gente se organizar mais do ponto de vista político, elegendo os nossos representantes, com o compromisso de assumir o projeto eleitoral dos trabalhadores rurais e da nossa organização sindical, que é muito importante nós ter nossa representação política. A propósito de apoio, de representação, o senhor colocou aqui que a Assembleia Legislativa do Piauí irá completar 130 anos e por lá ainda não passou nenhum trabalhador rural. E até chamou atenção para a necessidade de um representante dos trabalhadores rurais na LET. Com certeza, a Assembleia Legislativa ainda é um órgão do povo, mas muito concentrado na política tradicionalista, na política de grupos e na política familiar. Então, com certeza, os trabalhadores rurais vão um dia chegar lá, mas outros trabalhadores já conseguiram, como os professores, comerciários, bancários, servidores públicos, mas infelizmente os trabalhadores rurais, que é a maior classe, a maior categoria do estado do Piauí, até hoje nunca teve, né, essa oportunidade de ter um representante para discutir ali as políticas públicas para o campo, mais recursos para a agricultura, lei agrícola e outros projetos importantes para o fortalecimento da agricultura, principalmente a agricultura familiar do estado. Então, com certeza, eu e mais outros 2 ou 3 companheiros do movimento sindical que Você deixou claro nas entrelinhas que não pretende mais se candidatar. Não, infelizmente não, porque a nossa candidatura não é uma candidatura, nós não somos, né, nós não queremos fazer carreira política. Nossa candidatura era em cima de um projeto de classe, de um projeto político, de uma categoria, de uma organização. Mas com certeza estarei, né, juntos na agricultura familiar, no movimento sindical, e com certeza vou defender que a FETAG tenha candidato para as próximas eleições e que se organize melhor, se planeje melhor, trabalhe melhor, e com certeza, se fizer esse trabalho em todo o estado, vai conseguir eleger um representante que com certeza vai mudar a realidade aí da participação dos trabalhadores rurais na política do estado do Piauí. Bom, o senhor falou também a respeito de cadastramento, por sinal o senhor disse importantíssimo para a classe trabalhadora rural, e a propósito dele, em torno dele, irá acontecer ainda nessa semana, me parece que dia 11, um treinamento lá em Teresina. Em que consiste esse treinamento? Bom, esse treinamento nós vamos levar lá nossos dirigentes, né, representantes de regiões, de polo. Aqui o Valdemir vai participar e o sindicato de Elesbão vai mandar, né, o seu funcionário, Valença também, para que eles possam aprender, né, a operacionalizar todo o sistema, que é um sistema muito complexo, né, com muitas informações dos agricultores, dos trabalhadores rurais, do ponto de vista produtivo, pessoal, de documentação, de terra, né, de crédito e de outras informações importantes para a comprovação do exercício de atividade rural. Então lá nós vamos ter a CONTAG junto com o INSS, o setor de cadastro, que vão repassar todas as orientações, porque hoje o sistema ele ainda está, né, um sistema muito lento e muito difícil de acesso por parte de muitos sindicatos no estado do Piauí. Qual a importância desse cadastramento para o trabalhador rural? A importância é porque o trabalhador rural vai ter mais facilidade de conseguir seu benefício sem a burocracia que nós temos hoje. Muita gente não consegue provar porque não é proprietário, não tem os contratos, né,
de atividade rural feito a tempo, não tem a documentação pessoal que comprova o exercício de atividade rural, e muita gente que é trabalhador rural ainda hoje sofre e é penalizado, sendo negado o seu direito ao benefício previdenciário. Então, isso vai facilitar, a Previdência vai ter um banco de dados desse agricultor, da sua família, do seu grupo familiar, e vai ter todas as informações, e que o funcionário da Previdência vai ter total segurança, né, ao fazer o despacho do benefício, ao conceder, independentemente de qualquer questão, porque lá vai estar todas as informações relacionadas, como eu já falei, documentos do INCRA, documentos de cartório, documentos de Secretaria de Saúde, de Educação, documentos bancários, documentos, né, de cooperativas, de associações. Então, isso vai ser para nós uma redenção, principalmente para o Nordeste, que é a região hoje mais afetada, junto com a Norte, com relação aos trabalhadores perder seus direitos. Gostaria que o senhor falasse agora sobre a PEC do trabalho escravo, que por sinal já tramita lá em Brasília, e na última sexta-feira em Teresina, lá no prédio da DRT, teve um seminário que discutiu em torno dessa questão. Por sinal, inclusive até políticos estiveram lá, e acredito que o debate foi caloroso, né, presidente? Com certeza. Essa PEC do trabalho escravo é uma coisa muito importante para os trabalhadores rurais, que é hoje o maior foco, né, de exploração de mão de obra escrava. Principalmente o Piauí e o Maranhão são hoje os dois maiores fornecedores dessa mão de obra que sofre essas explorações em todo o país, principalmente no campo. Então a sua aprovação vai ser a redenção do trabalhador rural, e principalmente porque nós vamos ter muita terra disponível para a reforma agrária, que hoje o empecilho do agronegócio é que, né, eles são muito fortes dentro do Congresso Nacional, e a gente tem medo da PEC não ser aprovada por conta disso. Mas confiamos no governo federal, nos nossos representantes que têm mais compromisso com a classe trabalhadora, e principalmente na mobilização, né, da sociedade, dos trabalhadores do campo e da cidade, de todo o Brasil. Vamos ter muita gente lá pressionando o Congresso Nacional. O Piauí está levando um ônibus composto por trabalhadores, sociedade civil organizada e representantes do governo que são também, né, muito adeptos a essa PEC, e a gente está aí apostando na sua aprovação, mesmo com dificuldade, por poucos votos, mas com certeza ela será aprovada, e para o Brasil vai retomar sua credibilidade e um melhor reconhecimento pela comunidade internacional por parte, né, do trabalho mais livre, de um trabalho mais justo, que infelizmente no Brasil ainda não tem no campo. Bom, no caso do Piauí, o senhor disse que aquele político que votar contrário à PEC, o senhor disse que a FETAG vai estampar o rosto deles aí espalhado. Com certeza, como já está sendo feito pelo Sindicato dos Professores, que hoje já colocou todos os deputados estaduais, né, o próprio secretário de Educação e o governador, né, nos cartazes lá, colocando que eles são contra a educação pública no estado do Piauí. Nós vamos fazer o mesmo com os deputados federais e senadores, e vai ser do Piauí e de todo o Brasil. A CONTAG, as federações e os sindicatos, nós já inclusive estamos com uma fonte de recursos financiada pela OIT, justamente para divulgar, né, o nome desses deputados e senadores que votarem contra a PEC. Inclusive nós temos alguns aí que, né, na análise da PEC lá nas comissões foram contrários, deram seus parecer contrários, inclusive gente do Piauí, que também vai ser estampado lá depois da votação do dia 8. Nesse encontro lá da sexta-feira do DRT compareceram Paz Landim e o deputado Assis Carvalho. O que é que eles colocaram lá em relação a que posicionamento poderão ter lá em Brasília? Bom, o Assis Carvalho colocou muito claro e foi muito incisivo em colocar que tem esse compromisso, é parceiro e também tem esse interesse que a PEC seja aprovada. Se comprometeu, disse que seu voto é sim, vai tentar mobilizar a bancada do Estado e alguns amigos da bancada federal para votar também. Agora, já o Parlandim, ninguém entendeu o que foi que ele falou. Não se comprometeu, colocou e tal, da problemática e tal, mas nós não tivemos assim a legítima impressão de que ele vai votar a favor ou contra, porque ele não se pronunciou de viva voz. Mas é outro que a gente conta, né? Compareceu, já foi um grande avanço. Outros estavam convidados, se comprometeram em comparecer, mas não puderam, porque tinham um compromisso, como Osmar Júnior, o menino Jesus Rodrigues, o Nazareno e outros que também tinham se comprometido, mas que não compareceram. Então vai ser a hora do tira-teima. Nós vamos saber quem vai estar do lado do trabalhador. Vamos saber quem está ao lado do trabalhador, que é tão explorado, que é tão violentado, e que no Brasil nós ainda temos essa chaga vergonhosa
que é repudiada pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, e pela comunidade internacional, principalmente os países mais desenvolvidos. Se eu ver essa saída desenfreada todo ano de trabalhador para outros estados? Para nós é uma tristeza e uma vergonha, porque é o nosso povo, é a nossa população, é os nossos pais de família, é a nossa mão de obra jovem e adulta, que deixa de produzir, de desenvolver os nossos municípios, o nosso estado, e que vão prestar serviço e enriquecer outros estados. Então a gente espera que um dia o Piauí possa ter um planejamento estratégico, ter condições de ter políticas públicas, emprego, investimento e trabalho para que essas famílias fiquem no campo ou na cidade, ajudando a desenvolver o estado, inclusive garantindo, né, a representação política que o estado do Piauí tem hoje, porque o IBGE já deu aí que o Piauí não aumentou a sua população, inclusive corre o risco de perder representação na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, que seria um verdadeiro retrocesso, um declínio, um retrocesso e uma vergonha para o estado do Piauí, principalmente para a classe política. Para concluir, como é que a FETAC está se mobilizando, tendo em vista o Grito da Terra Brasil, que dar-se-á nos dias 29 e 30 de maio, lá em Brasília? Nós estamos já com a proposta de levar 5 ônibus, nós teremos lá 8.000 agricultores mobilizados lá no dia 30, que é o dia o dia D de receber as respostas da nossa presidente Dilma. Vamos mandar 4 diretores antecipadamente no dia 19 para participar da capacitação da negociação, e do dia 20 até o dia 29 estarão lá, todas as federações do Nordeste com representação junto com a CONTAG, negociando com os ministérios que tem lá inserido nas reivindicações da pauta. Entregamos a pauta à presidente da República na última sexta-feira, de abril, que foi dia 27, e estamos lá com uma pauta de 80 pontos importantes na questão da reforma agrária, mais recursos, assentamento de famílias, infraestrutura para aqueles assentamentos que estão sofrendo por falta de habitação, de água, de energia e de projetos produtivos, na questão da educação do campo, o aumento dos valores, mais colégio, mais capacitação e escola técnica voltada para a questão da assistência técnica e das tecnologias rurais, e na questão do PRONAF estamos pedindo aí para a agricultura familiar, para a safra 2012-2013, 23 bilhões e meio de reais para o financiamento da produção, na questão de financiamento, de assistência técnica, de comercialização e também com relação à questão relacionada ao beneficiamento dessa produção. E a questão do aumento do valor da merenda escolar para a área rural, que ainda é muito pouco, o valor se comparado com outras áreas aí mais importantes na área urbana. Presidente, agradeço a sua consideração no final. Ok, eu deixo um abraço, agradeço aqui à emissora, ao Zé Neto, e deixo aqui um abraço a todos os trabalhadores rurais, parabenizando pelo dia 1º de maio, que foi comemorado em todo o Brasil, em todo o mundo, as conquistas, os avanços, mas também foi feita uma reflexão e tivemos muitas manifestações de repúdio, com relação ainda à exploração do capital sobre o trabalho e muitas vezes também da falta de solidariedade das autoridades mundiais com os trabalhadores do mundo todo. E principalmente as mães, deixar o nosso abraço, os nossos votos de parabéns, e que Deus possa nos dar força, nos ajudar a atravessar esse ano, que não vai ser muito fácil aqui no semiárido piauiense e nordestino, por conta da seca, por conta do clima que está muito quente, a umidade baixa, e a gente pede a todo mundo para se irmanar, se unir, e que a gente de fato possa conseguir